Às 19h30, será dia 25 de abril. Dia 25 de abril vai ser um sábado, não é isso? Um sábado, 25 de abril. Vamos tentar mandar lá uma representação, se não for um grupo bom, se Deus quiser, né? Para estar cooperando com os irmãos ali, em nome de Jesus. Vamos receber os servos do Senhor, os homens de sucesso, que aqui estão conosco nesta noite. Vou deixar o senhor, pastor, com essa carta, tá? O senhor lembrando a gente aí do nosso compromisso. Vamos recebê-los como usam fazer os santos, que diremos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, Deus te ama e nós também. Sinta-se bem em nosso meio, glória. Só vitória. Meus queridos, nós estamos aqui neste mês de abril, num desafio muito grande. Eu chamo de desafio porque nós recebemos de Deus um direcionamento para trabalharmos um tema que é desafiador, pelo fato de que Deus, através desse tema, Ele está nos sacudindo e nos chamando para um despertamento. Ou seja, o tema do nosso mês de abril, né, o nosso abril profético, a quarta profética, encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 7, na verdade, viu, irmãos? Capítulo 7. Eu li o capítulo 6, mas é um contexto para que a gente também chegue até o desfecho de uma batalha que foi travada em favor do povo de Deus. E aqui no capítulo 7 nós extraímos o tema, que é: onde estão os 300? Estamos em guerra. Glória a Deus. Quando eu olho para esse texto bíblico e a gente começa a observar, nós vamos descobrir, queridos, e isso aqui é tão bonito, quando você começa a ler o capítulo 6 e entra pelo capítulo 7, você vai descobrir toda uma trajetória de uma situação que estava vivendo o povo de Deus. E Deus vai levantar um novo juiz depois de Débora. Débora marcou a história do povo de Deus, pela sua coragem, pela sua dinâmica, né, de sair também e lutar e pelejar. E a gente conhece aqui como Deus a usou de forma tremenda. Mas, como sempre Deus levantava um novo juiz, e esse era um ciclo, Deus levantava um juiz e o povo clamava a Deus, o juiz lutava, Deus socorria, vinha o livramento, depois o povo desobedecia e caía novamente debaixo do jugo, e aí clamava a Deus, Deus levantava um novo juiz. Então, depois de Débora, se levantou esse juiz chamado Gideão, que depois foi apelidado de Jerubaal, porque ele, diz o texto aqui no capítulo 6, ele foi levantado por Deus e entrou, chamado por Deus para limpar a sua casa, porque a casa de Gideão, queridos, o seu pai Joás, ele tinha um ídolo dentro de casa, e ali nos diz o texto que esse ídolo era adorado pelo povo daquele lugar, de sorte que Deus, quando visita Gideão, o texto nos diz que Gideão, ele estava não numa condição de guerra, mas sim em uma posição de sobrevivência, porque ele estava agora escondido, morando juntamente com aquele povo nas cavernas, estava morando ali, né, nas montanhas, dentro de cavernas, porque estavam se escondendo dos midianitas, daqueles que vinham contra eles e os oprimiam. E o texto diz que durante 7 anos eles viveram debaixo dessa opressão. Interessante que, diante dessa situação, eles começaram a colher aquilo que plantavam, e para que aquela colheita não ficasse exposta, eles então levavam para um lugar diferente, para tentar
enquanto ele está malhando o trigo no lagar. O texto diz que enquanto ele está malhando o trigo no lagar, para pô-lo a salvo dos midianitas, o anjo do Senhor, e esse anjo aqui é com A maiúsculo, e alguns estudiosos, teólogos dizem que isso aqui era a manifestação do próprio Deus, a aparição do próprio Deus, e aqui se vê o resultado da teofania, era Deus se apresentando ali, né? E agora Deus o visita através aqui desse anjo e fala com ele e o saúda, dizendo: Gideão, Deus é contigo, homem valente. Deus visita Gideão no momento em que ele está tentando sobreviver com aquele povo que está vivendo debaixo de uma opressão e de um jugo terrível. E eu quero te dar uma boa notícia aqui, queridos, que a luta que muitas vezes nós enfrentamos e atravessamos não é o fim, não é para a nossa morte, não é para a nossa destruição, porque Deus vê o tempo da afronta, Deus vê o tempo da aflição, e Deus nos visita no meio da luta e da angústia. Deus vai agora visitar Gideão e o saúda dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. E agora ele diz: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, então que o Senhor me dê uma prova, que o Senhor me ajude. E o Senhor agora ordena que ele se levante e ele ofereça ali agora um sacrifício. Ele prepara um cabrito, mata, oferece ao Senhor a sua oferta, e o Senhor agora conversa com Gideão. Qual é a conversa de Deus com Gideão, do anjo do Senhor com Gideão? O Senhor diz para ele: olha, Gideão, eu tenho um chamado para você. Esse chamado é específico para a tua vida. Dentre tantos que existem aqui na região, e a Bíblia vai nos dizer lá no capítulo 6, já no finalzinho, que Gideão toca uma trombeta no sentido de convocar, porque tocou arrebate, e quando ele toca a trombeta, o texto diz que ele consegue reunir ou ajuntar após ele os abiezritas, aqueles que eram da tribo de Manassés, todos da tribo de Manassés. Ele consegue reunir a tribo de Asser, Zebulon e Naphtali, enfim, ele consegue reunir essas tribos, e dessas tribos é que surge o grande exército de 32 mil homens. Mas antes que esse exército se levantasse, sabe o que é que vai me chamar a atenção? É Deus agora tendo uma conversa franca e aberta com Gideão. Às vezes, irmãos, nós queremos a vitória, queremos a bênção, participamos da campanha, mas Deus está dizendo: ei, antes de eu responder aquilo que tu vieste buscar, eu preciso ter uma conversa franca contigo. Tu quer a bênção? Tu quer a vitória? Tu quer o teu milagre? Então deixa eu abrir os teus olhos. Eu preciso que tu faças algo, e esse algo está dentro da tua casa e está interrompendo o milagre do povo, está atrapalhando o milagre da tua casa e da tua família. E Deus diz para ele: eu tenho visto que na casa do teu pai existe um ídolo. Eu quero que tu te levantes com autoridade e destrua o altar de Baal que era do teu pai, e corte o poste ídolo. Ei, irmão, quem está entendendo? Às vezes eu quero milagre, venho para a igreja, penso que Deus não está vendo. Ele sabe. Quanto minuto está gravando? Ele sabe o que nós precisamos remover antes que nos